Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na lição da Escola Sabatina será Do Desespero à Esperança. Hoje, o nosso estudo está baseado no Salmo 13, que é um salmo também de Davi, um salmo que, como já fizemos no estudo de ontem, precisa ser contextualizado para poder nos ajudar a entender um pouco da mensagem que está contida nele. O Salmo 13 ele foi escrito por Davi num momento de perseguição. Alguns estudiosos sugerem que provavelmente isso deve ter acontecido durante o período prolongado com o qual ele foi perseguido por Saul. Você tenta imaginar o que deve ter representado para Davi ter que dar um passo de fé quando, depois de ter sido ungido rei, o Espírito do Senhor se afasta do rei Saul, e ele agora, sabendo que ele tinha sido ungido para poder se assentar sobre o trono. O rei cada vez ia se apercebendo que Deus estava abençoando a Davi, o ciúme do rei se acende contra Davi, o rei toma a decisão de matá-lo, mesmo percebendo que Deus estava abençoando a Davi, e agora ele começa um período em que para onde ele vai, ele está sendo perseguido por Saul. Saul envia as tropas do seu próprio povo, de Israel, contra Davi para tentar persegui-lo. E essa perseguição vai se arrastando durante muito tempo. Uma coisa é você passar por um momento difícil, por um momento de prova. Outra coisa bem diferente, segundo aquilo que alguns estudiosos bíblicos vão mencionar, é você passar por um período prolongado de crise. Quando você olha para personagens bíblicos que passaram por períodos grandes de crise, por períodos grandes de perseguição, você percebe que alguma coisa realmente complicada acontece tanto na mente quanto no coração do indivíduo. Davi, com o passar do tempo, com o se avolumar do tempo, ele deve ter realmente passado por alguma grande crise. É por isso que o capítulo 13 ele vai começar com duas perguntas. Ele começa dizendo: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Eu não sei se você já passou por uma experiência de uma crise prolongada, você clama, você busca, pede a Deus por uma intervenção e as coisas parecem que não acontecem. E aí, conforme você vai clamando, conforme você vai pedindo, conforme você vai buscando a Deus, as coisas parecem que não tem lugar, aquelas portas que deveriam ser abertas parece que não são, continuam fechadas como sempre, parece que as circunstâncias vão tomando uma determinada proporção que não é simples, não é fácil. Nessa perspectiva, você olha para Davi passando por um momento como esse, e a pergunta de Davi, ela brota do coração com uma franqueza que você só tem com alguém com quem você convive muito. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Davi provavelmente passando por situações, e quando você vai ler principalmente 1ª e 2ª Samuel, você vai entender isso. 1ª Samuel, de maneira especial, vai falar sobre os momentos em que Davi foi perseguido por Saul. Houve muitos momentos que a vida de Saul foi colocada nas mãos de Davi. Ele, entretanto, não estendeu a mão sobre Saul em nenhum momento. E tudo que ele recebia em troca da parte do Saul era um sentimento de ódio, de aversão. Saul parece que a cada dia continuava tentando, querendo matar o próprio Davi. E Davi se mantendo fiel a Saul. Você olha para o texto, imagina, em determinado momento, num contexto de oração, Davi está falando com Deus, ele está dizendo: Senhor, até quando tu te esquecerás de mim? Será que vai ser para sempre? Para aquele que não está enfrentando um momento de dificuldade, o tempo passa mais rápido, mas para aquele que está vivendo o vale da sombra da morte, parece uma eternidade e nunca passa, parece que nunca passa. Aí ele vai perguntar, e fazer uma terceira pergunta ainda: até quando esconderás de mim o teu rosto? Talvez o momento de dificuldade, o problema era tão grande que, eu não sei se já aconteceu isso com você alguma vez, você clama a Deus e parece que tudo que você enxerga é uma escuridão absoluta. Eu penso sempre no momento da cruz, quando Jesus ele vai orar e ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele orou
tendo como base o Salmo 40, como nós vimos na lição de ontem. É, e, e quando ele vai orar, aliás, o Salmo 22, desculpa, e quando ele vai orar, ele vai dizer a Deus, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? E a pergunta dele não era porque o pai o havia abandonado, mas é porque ele não conseguia visualizar a face do pai. Às vezes a gente se sente abandonado, não porque Deus realmente tenha abandonado, mas porque nós não conseguimos perceber a proximidade de Deus. Davi estava num momento como esse. Aí ele vai dizer, até quando terei que lutar com angústia em minha alma, com tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? São perguntas, sabe, eu olho para esse salmo, Salmo 13, e eu percebo alguém que está tentando encontrar uma resposta. Às vezes, tudo que sobra para a gente, enquanto a gente está passando por um momento de dificuldade e provação, são perguntas. O Davi, ele vai fazer perguntas. Olha, até quando o Senhor te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim teu rosto? Até quando terei que lutar com angústia em minha alma, com tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Você percebe? São 5 perguntas, uma ligada à outra, mas que demonstram a mesma coisa, que o coração dele estava partido. E ele continua, o versículo 3, ele vai dizer, volta-te e responde-me, Senhor meu Deus, restaura o brilho nos meus olhos ou morrerei. Não permitas que os meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que eles se alegrem com o meu tropeço. Você percebe que aqui o versículo 3 dá a entender que Davi já estava vivendo um contexto de depressão, porque ele vai dizer, volta-te e responde, Senhor meu Deus, restaura o brilho nos meus olhos ou morrerei. A alegria do rosto, o brilho dos olhos havia se apagado. Ele sentia que a morte estava se aproximando dele. Talvez a tristeza era tão grande, a angústia tão grande. Mas é muito interessante que ele vai terminar os versículos 5 e 6, ele vai terminar com uma nota de fé. O versículo 5, veja o que ele vai dizer. Eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei. Ele vai deixar garantir a Deus o seguinte, Senhor, eu continuo confiando no Senhor, independente das circunstâncias, eu confio no Senhor. E por teu livramento me alegrarei. Ele está dizendo, eu sei que eu vou me alegrar ainda, porque eu vou ver o livramento acontecer. Não consigo visualizar isso agora. Mas eu sei que vai acontecer, eu sei que eu vou me alegrar. Isso é fé. Sabe, tem gente que tem dificuldade de poder compreender algumas coisas. Deus é pai. Eu sou pai da Carolina e do Emanuel. Eu posso dizer uma coisa para você. Se meus filhos estiverem precisando de alguma coisa, pode ter a certeza de que eu sou capaz de privar-me a mim mesmo do que deixar que eles passem por uma situação difícil. O sentimento de um pai e de uma mãe é isso. É de ajudar, é de amparar. Davi conhecia a Deus. Ele sabia que se Deus não tinha, de alguma forma, intervido naquela situação, ele tinha suas razões. Mas ele agora vai garantir a Deus, eu confio no teu amor. Teu amor para mim é a minha âncora segura. Nesse teu amor eu me agarro. E eu sei que vou me alegrar ainda no teu livramento. E ele termina com uma nota de louvor a Deus. Cantarei ao Senhor porque ele é bom para mim. Sabe, você dizer que Deus é bom quando você recebe uma bênção grande. Ah, é tão fácil. Brota do coração. Brota dos lábios. Agora, você dizer que Deus é bom para você, quando você está passando por um momento de dificuldade, a menos que você conheça muito bem a Deus, você não vai conseguir dizer isso dele. E nesses momentos, é exatamente quando passamos por momentos de dificuldade e provação que o inimigo sopra nos nossos ouvidos. Aonde é que Deus está? Por que ele não te ajuda? Por que ele não intervém? Sabe, o texto vai dizer, eu, porém, confio em teu amor. Eu confio em teu amor. Cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Eu quero desafiá-lo em nome de Jesus a manter esse tipo de confiança em Deus. Abra teu coração ao Senhor. Se você está aflito, não tem nada de errado você falar para ele aquilo que você está sentindo. Até porque ele sabe aquilo que vai no teu coração. Mas não se esqueça que a única
o único elemento seguro sobre o qual você pode se apegar ou sobre o qual você pode construir é sobre o amor de Deus. E a certeza que a gente tem que, como base nesse amor, Ele vai cuidar de nós, Ele vai abrir as portas que têm que ser abertas e fechadas que têm que ser fechadas. Eu quero orar com você nesse momento, una-se a mim. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra e pela certeza que temos de que podemos sempre confiar no Senhor, sempre. Colocamos em Tuas mãos todas as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas angústias. Algumas delas foram encaminhadas para a nossa comunidade de oração, outras estão no coração dos nossos amigos, nossos irmãos. Pai, nós louvamos a Ti por todas as bênçãos que Tem nos concedido, mas também colocamos diante do Senhor o nosso coração. Pedimos, por favor, abençoa-nos. Pois nós oramos, Senhor, ainda no nome de Jesus. Amém. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo dessa semana e o tema que estudaremos será Restaura-nos novamente. Eu estudo a lição e você?